Como eu falei, na Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar um pouco sobre a relação do cristão com a lei de Deus. Mateus 5, verso 17 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Acho que a maioria achou esse barulho de folha de Bíblia passando, é maravilhoso ouvir, irmãos. Tem igreja que o pessoal lê a Bíblia no celular. O crente raiz, como a gente diz, lá é uma palavra do Senhor na mão, passando a folha. Isso é uma bênção, esse som é maravilhoso demais. Mateus 5, verso 17 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém, Senhor. Aqui está a tua palavra, Pai, lida nessa manhã e clamamos pela intervenção do teu Espírito Santo para nos trazer iluminação e compreensão da tua palavra. Edifica-nos nessa manhã, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Talvez esse tema sobre a relação do cristão e a lei de Deus seja um tabu para muitos ainda hoje. Qual o papel que a lei exerce na vida do cristão nos dias de hoje? No tempo da graça, como costumamos dizer. E isso é uma causa de dúvida para muitos cristãos. Então, nesse trecho que lemos, de Mateus capítulo 5, 17 a 20, Jesus ele vai começar a nos explicar o papel que a lei deve ter na vida cristã. Logicamente que esses 4 versos que lemos não vão explicar completamente o papel da lei, mas nós vamos aprofundar um pouco em cima daquilo que o Senhor Jesus estava ensinando aos seus seguidores. Se lembrem, Mateus capítulo 5 é uma parte do livro de Mateus que inicia o Sermão do Monte e ele vai até o capítulo 7. Então Jesus está aqui no monte, rodeado de vários dos seus seguidores, e Jesus começa a ensinar a esse povo como eles entram no reino de Deus, como é que eles se tornam parte do reino de Deus, e quando eles se tornam parte do reino de Deus, como eles devem proceder como agora integrantes desse reino do Senhor. Então Jesus dá diversos ensinamentos, mas nós vamos focar aqui nesses versos de 17 a 20. Para a gente falar, antes da gente falar sobre essa relação do cristão com a lei de Deus, nós precisamos primeiro definir o que vem a ser lei. O que é que Jesus está falando aqui, né? Não penseis que vim para revogar a lei. O que é a lei? Geralmente, nós chamamos de lei os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco. Então, aqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento, geralmente é chamado de lei. E eles são distintos dos livros dos profetas. E Jesus aqui, ele faz essa distinção. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então, Jesus não fala somente que veio para cumprir a lei, mas Jesus diz também que ele veio para cumprir também as profecias, os escritos proféticos. Então, todos os livros proféticos, né, nós sabemos que existem muitas profecias messiânicas que naquele tempo os profetas não entendiam aquilo que eles estavam profetizando, mas eles estavam falando algo que era de um futuro que ainda viria. Existiam algumas profecias que tinham um cumprimento imediato, mas ela também tinha um cumprimento futuro. Então era essa profecia dupla, imediata e futura, que falava do nosso Senhor. E Jesus também veio para cumprir essas profecias. As Escrituras também, quando vão falar de lei, ela vai usar no Antigo Testamento, logicamente, né, em sua maioria escrito no hebraico, exceto algumas partes de Daniel, que foi escrito em aramaico.
mas a gente vai ver quando se você um dia tiver oportunidade de ler no original, você vai lá na Torá e você vai ver no Antigo Testamento a palavra hebraica lá na Torá, que se refere justamente à lei, né? Essa palavra Torá é a lei de Deus. Então é essa palavra que você vai ver lá no hebraico. Então quando você vê lá uma Torá, você vai ver realmente esses livros da lei do Senhor. Quando você vai para o Novo Testamento, escrito em grego, você vai ver em grego lá a palavra nomos. Nomos também significa lei, né? Se refere à lei do Senhor. Mas essa palavra, né, tanto Torá quanto nomos, ela pode ter diversos significados. Ela pode significar mandamentos, princípios, instrução e assim por diante. Então, para a gente analisar corretamente o que é que o Senhor deseja falar com lei, a gente precisa analisar todo um contexto. Então, aqui, nesse texto que nós estamos lendo, Mateus 5, 17 a 20, o que é que Jesus quis dizer por lei? A gente vê que, primeiro, ele vai fazer a distinção entre lei e profetas, né? Então, ele vai falar que não vim para revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Então, Jesus ele deixa muito claro essa distinção. E nós vemos que no Sermão do Monte, Jesus, ao falar de lei, ele está se referindo aos mandamentos, né? Esse é o conceito da lei que ele usa, né? Enquanto mandamentos específicos que Deus deu ao seu povo, principalmente por intermédio de Moisés. E quando Deus dá esses mandamentos ao seu povo no Antigo Testamento, a gente vê que Deus dá os mandamentos ao seu povo a fim de regular toda uma vida moral, uma vida religiosa, social e política do seu povo. Então, o povo de Deus que ele chamou para si não deveria viver de maneira igual aos povos estrangeiros. Então, para que eles pudessem viver de maneira diferente, da maneira que Deus gostaria que eles vivessem, o Senhor entregou os mandamentos. Esses são os meus mandamentos. Então, cumpram esses mandamentos e vocês andarão segundo a minha vontade. Então, Deus entrega os mandamentos a eles para isso, para que esses mandamentos regulassem toda essa vida moral, religiosa, social e política do povo de Deus. Então, quando a gente, depois de definir isso, né, então entenda a lei aqui como os mandamentos que Deus deu para reger a vida do seu povo, nós precisamos voltar um pouco para o início dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Então, Jesus, no início lá do capítulo 5, no Sermão do Monte, ele vai deixar claro o que significa pertencer ao reino de Deus. Então, Jesus ele vai ensinar, em primeiro lugar, lá no versículo 3, porque o versículo 1 e 2 só vai falar que, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, e a partir do verso 3, começa os ensinamentos de Jesus. E ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha a palavra aí, reino dos céus ou reino de Deus. Como é que eu posso fazer parte desse reino dos céus e do reino de Deus? Eu preciso ser humilde de espírito. E se eu for humilde de espírito, a palavra ainda diz que eu sou bem-aventurado. No primeiro momento, a gente olha para esse ensinamento de Jesus, né? E talvez as pessoas também que estavam ouvindo ali, para eles esse era um ensinamento totalmente novo. Bem-aventurado, mais que feliz ou feliz. Para eu ser feliz, eu tenho que ser humilde de espírito. Eu preciso me tornar um pobre, eu preciso vender tudo que eu tenho e me tornar um pobre para ser feliz. Qual é o pobre que é feliz? Dificilmente, e quando fala aqui pobre de espírito, não é pobre no sentido que nós conhecemos hoje não, né? Que é alguém que passa até uma certa dificuldade, mas tem o que comer, né? Tem um trabalho ali que às vezes ganha pouco. Pobre aqui, a palavra significa miserável mesmo. Aquele que vive em estado de mendicância. Aí você para pensar, qual é o mendigo que vive feliz? Como é que Jesus está ensinando isso ali para o seu povo? Mas todos esses ensinamentos de Jesus, eles tinham uma profundidade muito maior do que aquilo.
Ser humilde de espírito é quando a pessoa ela reconhece o estado de miséria da sua vida espiritual. Isso que é ser humilde de espírito. Então eu reconheço os meus pecados, ao mesmo tempo vejo que eu sou miserável espiritualmente, que estou distante de Deus, que eu estou como um mendigo espiritual, e o mendigo, logicamente, precisa da ajuda dos outros para sobreviver. Então nós, enquanto mendigos espirituais, reconhecemos que precisamos do Senhor Jesus para ter a nossa vida espiritual fortalecida. Isso é ser humilde de espírito. Então, os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Então, se alguém quer entrar no reino dos céus, em primeiro lugar, o que é que ela precisa fazer? Reconhecer os seus pecados, reconhecer o quanto os seus pecados o afastou de Deus, o quanto eles necessitam desesperadamente de Cristo para serem salvos. Eles são humildes de espírito. Destes é o reino dos céus. Se você não agir dessa forma, o reino dos céus nunca será seu. Você nunca vai fazer parte do reino de Deus. E Jesus vai continuar explicando ainda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Imagine ainda aquelas pessoas ouvindo isso. Como é que é feliz quem chora? Quem chora está triste. A pessoa está feliz chorando, porque serão consolados. As bem-aventuranças, elas são uma sequência e, ao mesmo tempo, as bem-aventuranças devem fazer parte de todo cristão. E essas bem-aventuranças, quem produz em nós, não somos nós mesmos, mas é o Espírito Santo que produz elas nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser humilde de espírito, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo o quão distante eu estou de Deus e o quanto eu preciso de Cristo desesperadamente para que a minha vida espiritual seja fortalecida. Quando eu reconheço a minha miséria espiritual, eu começo a chorar pelo meu pecado. Por isso que a segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Reconhecendo a minha miséria espiritual, a minha vulnerabilidade espiritual diante de Deus, reconhecendo os meus pecados, eu começo a chorar por eles. Em perdão e arrependimento ao Senhor. Me perdoe, Senhor. Eu me arrependo diante do Senhor. Meus pecados são muito grandes e têm me afastado do Senhor. E nós choramos por isso. E quando nós agimos dessa maneira, o Senhor Jesus vem por seu Espírito e nos consola. No momento da nossa conversão, todos nós somos consolados. Porque nós choramos diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, e o Espírito Santo de Deus vem e nos consola. Então o Senhor começa a ensinar coisas totalmente diferentes do que aquele povo já tinha ouvido até aquele momento. Não era isso que os escribas e fariseus ensinavam a eles. E lembre que no meio daquela multidão, tinham escribas e fariseus ouvindo o que Jesus estava ensinando. E Jesus prossegue as bem-aventuranças, ensinando as pessoas como eles se tornam parte do reino de Deus e como eles devem agir como agora integrantes desse novo reino. Mas veja que Jesus ensinando como fazer parte do reino de Deus, Jesus não falou nada de lei aqui. Bem-aventurados são os que cumprem a lei rigorosamente, como os escribas e fariseus dizem, porque deles é o reino de Deus. Leia todas as bem-aventuranças, Jesus não vai falar nada a respeito da lei, sobre a importância de guardar a lei, sobre as interpretações da lei que as tradições da sua época davam à lei, mas Jesus estava ensinando ao seu povo que o caminho de salvação e a entrada no reino de Deus não se davam por mérito próprio de cumprir a lei, mas a entrada no reino de Deus era por pura graça. O Senhor precisava agir no coração das pessoas. Por isso que ele começa dizendo, humildes de espírito. O seu espírito precisava ficar ali compungido diante de Deus, reconhecendo a sua vulnerabilidade espiritual diante dele. E os escribas e fariseus não ensinavam nada disso. Talvez eles ouviam aquele ensinamento de Jesus e talvez eles achavam que Jesus era um revolucionário. Tá aí alguém que... O povo, pensando, tá aí alguém que eu gostei. Os escribas e fariseus colocam um fardo muito pesado sobre nós, de muitas coisas que a gente deve cumprir, mas Jesus está ensinando coisas que são mais fáceis de cumprir. No primeiro momento até parece. Mas só o verdadeiro cristão sabe, todas as lutas que nós enfrentamos para permanecermos fiéis na presença do Senhor. Mas tudo isso é muito maravilhoso.
Então os escribas e fariseus talvez acharam que Jesus era um revolucionário, que estava ali ensinando coisas totalmente diferentes. Que Jesus estava ensinando que a religião tinha que ser abolida e tudo que eles ensinaram até hoje, aquele povo precisava esquecer. E aí talvez os fariseus naquele momento se preocuparam com algo que talvez estivesse começando a entrar no coração das pessoas. Talvez eles estivessem pensando, peraí, se Jesus está ensinando isso, isso não é correto. Isso é um ensinamento totalmente revolucionário. Porque pense como um fariseu nesse momento. Se a gente tirar a obediência da lei como um meio de obter méritos diante de Deus, ninguém vai fazer mais um mínimo esforço para poder guardar a lei. E era isso que os escribas e fariseus ensinavam. Vocês precisam cumprir isso, isso e isso. Se você fizesse qualquer coisa no sábado, vocês veem na palavra de Deus como eles pegavam no pé de Jesus, porque Jesus curava no sábado. Então eles ficavam ali em cima do povo com aquele fardo pesado, e vocês têm que cumprir, vocês têm que cumprir. Se vocês não cumprirem, vocês vão para o inferno. Só que Jesus chega um momento que descortina o coração dos fariseus e dizem que ali é apenas aparência. O coração deles, na verdade, estavam distantes do Senhor. Eles eram todos hipócritas diante de Deus. E aí eles estavam pensando isso. Eles estavam preocupados com a liderança deles, com relação àquele povo ali. A gente vai perder seguidores, o pessoal vai começar a deixar de obedecer aquilo que a gente diz. Irmãos, infelizmente é isso que muitos líderes espirituais, inclusive dos nossos dias, ainda fazem com as suas ovelhas, né? Existem muitos líderes espirituais que colocam um fardo muito pesado nos ombros dos cristãos, dizendo que eles precisam cumprir isso, cumprir aquilo, fazer propósito tal, e precisa contribuir com isso, e geralmente sempre envolve coisas financeiras, que você tem que fazer, porque senão você não vai ser abençoado, porque senão Deus não vai lhe fazer prosperar, porque senão o devorador vai vir e tomar tudo seu, e que você vai perder. E as pessoas ficam com aquele fardo pesado. E, inclusive, na nossa igreja, nós temos um relato de alguns irmãos que saíram dessas igrejas e vieram para cá, e lá elas se sentiam sufocadas por esse fardo pesado que os líderes colocavam sobre elas. Porque se não obedecessem aquilo que o meu líder está dizendo, o Senhor vai me amaldiçoar, eu não vou viver uma vida plena na presença de Deus. E era justamente isso que os escribas e fariseus faziam com aquele povo. Eles achavam que os ensinamentos de Jesus iam deixar a lei muito frouxa, e isso não ia prender mais as pessoas aos ensinamentos deles, à liderança deles, e as pessoas iriam viver como bem entendiam. Só que esse pensamento deles é totalmente diferente daquilo que Jesus queria fazer. E o restante do Sermão do Monte vai evidenciar isso. Como Jesus começou a falar, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Ele não veio abolir nem a lei, nem os profetas, ele veio para cumprir. Então veja o que Jesus está ensinando. Jesus, ele está falando que no início da nossa vida espiritual, Deus nos transporta do reino das trevas para o seu reino. Quando nós somos humildes de espírito, reconhecendo os nossos pecados, quando nós choramos por esses pecados, quando nós nos entregamos diante de Deus, reconhecendo a nossa necessidade de Jesus para ser reconciliado com Deus, nós passamos a fazer parte do reino do Senhor. Então ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho de seu amor. E quando Deus nos coloca no reino do seu Filho, ele exige de nós que nós tenhamos um testemunho diferenciado. Assim como os israelitas não podiam viver iguais aos povos que estavam à sua volta, nós, enquanto cristãos, também não podemos viver como as pessoas que estão aí fora. Nós precisamos agir de maneira diferente. E isso é tão impactante, essa mudança que o Senhor exige de nós, que na continuação lá do capítulo 5, a partir do verso 13, ele vai dizer que a gente precisa agir como sal da terra e luz do mundo. Então, como é que a gente vive como sal da terra e luz do mundo? Como é que isso acontece? É por intermédio da nossa mudança de caráter. Quando o Senhor nos tira do império das trevas e nos leva para o seu reino,
ele muda o nosso coração. Esse processo de conversão também é chamado de regeneração. O que é regeneração? Nascer de novo. Na nossa conversão, o Senhor nos deu uma nova vida, uma nova mente, um novo coração. E por isso nós não podemos agir da mesma maneira que nós agíamos anteriormente. E isso tudo é por intermédio do nosso caráter que o Senhor está mudando. O Senhor exige de nós que nós vivamos enquanto cristãos de tal maneira que as pessoas, quando ouvem a gente falar as coisas de Deus, elas dão ouvido àquilo que a gente fala. Porque aquilo que a gente está falando é uma verdade que a gente vive. E esse é o impacto do nosso novo caráter para as pessoas. Quando nós falamos de caráter, geralmente nós ligamos a uma conduta ilibada de uma pessoa. O que é uma conduta ilibada? É alguém que não vai errar nunca. E nós somos assim. A gente considera alguém como uma pessoa de caráter enquanto ela está andando certinho. Se ela vacilou uma vez, a gente já duvida. E o caráter dessa pessoa não é ilibado, não. Essa pessoa não tem caráter. A gente já julga logo a pessoa dessa maneira. Ela sempre agiu de maneira correta. Na primeira vez que ela falha, a gente já julga logo. Essa pessoa não tem caráter, né? Eu me enganei com relação a essa pessoa. Então, quando a gente fala de uma conduta ilibada, de caráter, a gente geralmente pensa que é alguém que não comete nenhuma falha. Alguém que anda sempre de maneira correta. Então, a gente pensa que a maneira de viver, né, nesse novo caráter da conduta ilibada é as pessoas olharem para a gente e dizer: ali sim é um verdadeiro cristão. Ali vai um crente de verdade. Aquele lá é um evangélico sério. Ele é diferente de todos os outros. Né? Ou coisas do tipo. Geralmente a gente pensa isso. Só que Jesus, no Sermão do Monte, vai mostrar que o caráter cristão vai muito além do nosso proceder externo. E lembrem disso que eu estou dizendo, memorizem isso. Jesus vai mostrar nos seus ensinos que o caráter cristão vai muito além do proceder externo. Se a gente olhasse apenas para o proceder externo das pessoas, os escribas e fariseus estavam aprovadíssimos. Na frente das pessoas, eles eram os santos, mas por trás, só o Senhor sabia que eles não cumpriam nada daquilo que eles ensinavam. Então eram pessoas que gostavam de se assentar na frente da sinagoga, que oravam de pé e oravam alto para dizer que era alguma coisa diante das pessoas, que sabia orar, que conhecia a lei do Senhor. Mas o Senhor Jesus mesmo fala, né, que a oração que ele ouve é a do pecador que está ali ajoelhado, batendo no seu peito e dizendo: "Ser propício a mim, pecador, ser propício a mim, pecador." E o fariseu que está lá orando alto, em voz alta para se aparecer, o que ele queria ele já conseguiu, ser visto dos homens. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, nós somos vistos por Deus. Não importa ser visto dos homens, importa ser visto por Deus. Então esse caráter, essa conduta ilibada, o caráter cristão, vai muito além do que apenas um proceder externo. De você demonstrar para as pessoas que você anda de maneira correta. E nós nos acostumamos com isso, irmãos, de achar que caráter é aquilo que você enxerga das pessoas. Por isso que muitas vezes as pessoas são enganadas. Pessoas vêm, demonstram ter um caráter ilibado e depois a gente descobre que na verdade era tudo engano. As pessoas conseguem enganar por um tempo, mas graças a Deus que geralmente a verdade, a intenção do coração da pessoa sempre vem à tona. Então Jesus vai mostrar àquele povo: olha, caráter não é só aparência externa. O caráter tem uma raiz muito mais profunda. Então Jesus, ele vai passar da aparência externa, os fariseus e saduceus ensinavam, agora Jesus vai falar da intenção do coração do homem. E é isso que Jesus vai ensinar no Sermão do Monte. Então ele vai tomar as leis do Antigo Testamento e vai mostrar, na verdade, que o que interessava eram as motivações do coração. E nós temos um exemplo a partir do verso 21, quando Jesus vai
completar, falar mais algumas coisas do que tinha sido ensinado aos antigos. Então ele vai usar a lei e vai complementar mais algumas coisas, justamente mostrando a intenção do coração da pessoa ao cometer o pecado. Então ele usa primeiro no verso 21 o exemplo do homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Veja o ensinamento que Jesus está dizendo. Talvez se Jesus chegasse para você e perguntasse, você já matou? Você é um homicida? Prontamente você ia dizer com toda certeza, não, Senhor, eu não sou homicida, eu nunca matei ninguém. Só que à luz dos ensinamentos que Jesus está trazendo, fica claro que se nós odiamos alguém, nós estamos cometendo um pecado igual um assassino. E qual de nós já não se irou contra alguém? Qual de nós já não se irou contra alguma pessoa que nos fez mal? Então Jesus, ele internaliza o mandamento, ele vai lá para o nosso coração, mostrando que de modo, se você alimenta ódio no seu coração por alguém ou lança palavras maldosas contra alguém, você também tem culpa de pecado e vai sofrer as consequências igualmente àquele que assassinou alguém, que cometeu homicídio. Ele vai continuar falando também do adultério, né? A mesma coisa. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, onde? No coração. Então as pessoas achavam naquele tempo que adultério era só quando ele estava se relacionando ali com alguém que não era o seu cônjuge. Ele estava cometendo adultério, mas Jesus ensina que não é isso. Jesus vai para o coração. Por quê, irmãos? A gente precisa lembrar, como a palavra de Deus ensina, que o nosso coração é dele que procede as fontes da vida. A gente precisa lembrar que o pecado que a gente comete não é só algo externo. Se você chegou ao ponto de cometer o pecado, é porque isso já estava sendo trabalhado no seu coração. E você vai fazer e você vai falar aquilo que o seu coração está cheio. É isso que a palavra de Deus diz. Então, por isso que Jesus ele foca na intenção, ele foca no coração. Os fariseus e saduceus só se importavam com a aparência externa. E Jesus diz, não, é muito mais profundo do que isso. E nós lembramos que a palavra de Deus, e Paulo ensina muito isso, que a lei veio para quê? Para mostrar o nosso pecado. A lei veio para mostrar como era o nosso coração. Que nosso coração era pecaminoso, que nós somos maus, que nós sempre queremos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. A lei veio para isso. Se Deus não tivesse mandado a lei, a gente nunca ia reconhecer que nós somos pecadores. Então a lei, ela é uma bênção para as nossas vidas. E Jesus ele vai trazer justamente essa compreensão para aquele povo. O que importa diante de Deus, muito mais do que os atos externos, é aquilo que está dentro do seu coração. Porque lembre disso, irmãos. Se a gente chega a cometer algum pecado, é porque a gente já trabalhou isso no nosso coração. E o adultério deixa isso muito claro. Se você olha para uma mulher com intenção impura no seu coração, é a mesma coisa, irmão, de você ter adulterado. Você não vai se deitar com a mulher, cometer um adultério com ela, se você não nutriu nenhum sentimento por ela. Se você chega a um ponto, tanto a mulher quanto o homem, né? O homem se deitar com a mulher que não é a sua esposa, ou a mulher se deita com o homem que não é o seu marido e comete adultério, é porque antes disso, no seu coração, você já alimentou algum sentimento pecaminoso com essa pessoa. Então Jesus traz isso à tona. O importante, o que eu quero que vocês foquem, é no coração de vocês, não é apenas nas aparências externas. E a gente precisa lembrar, irmãos, que a fé cristã, ela é justamente isso. A fé cristã, ela é muito mais do que apenas doutrinas e condutas. Mas a fé cristã fala muito mais sobre a condição do nosso coração. Coração que é aquele lugar que muitas vezes está distante dos olhos dos homens,
mas está totalmente descortinado aos olhos de Deus. E a gente não pode enganar o Senhor. O Senhor sonda as intenções do nosso coração. Então é muito importante a gente entender a profundidade do nosso pecado, porque o pecado afeta várias áreas do nosso ser. Então, nós vamos citar um exemplo aqui, né? Porque é importante a gente entender a profundidade do nosso pecado. Porque quando nós não entendemos a profundidade do pecado, muitas vezes a gente pode errar até no aconselhamento bíblico de alguém. Então, vamos supor, um homem chega no gabinete pastoral, né? Vai confessar um pecado. Pastor, eu estou tendo problemas com pornografia. Problema muito grande. Não consigo abandonar esse pecado, e eu estou na frente do computador, eu acesso, se eu estou no celular, eu acesso esse tipo de conteúdo, e isso está me corroendo, está sendo um problema na minha vida. Aí o pastor vai e diz, meu irmão, você tem que ter muito cuidado com isso. Vou lhe dar a solução para o seu problema, irmão. Você evite ficar acessando sites, né? Evite ficar no computador, em locais onde você esteja sozinho. Cuidado com seu celular, deixe o celular desligado, se livre até do seu celular se necessário for, esqueça essas coisas. Cuidado com aquilo que você vê na internet, na televisão. Se você assina alguma plataforma que tem esses conteúdos, desfaça essa assinatura. Esse conselho é errado que o pastor está dando a essa pessoa? Não é errado, é correto. Só que esse conselho que o pastor está dando a essa pessoa não vai na raiz do problema. Se a pessoa está tendo problema com esse pecado de pornografia, a raiz do problema está onde? No coração dela. E o pastor só deu conselhos para agir nas questões externas. Evitar computador, celular, tirar a assinatura de uma plataforma que tem esses conteúdos. Isso vai resolver o problema daquela pessoa? Talvez até por uma semana. Mas se isso não for tratado no coração dele, em pouco tempo ele vai estar voltando a pecar de novo. Porque isso está no coração dele. Então Jesus está mostrando isso ao povo. Para que vocês deixem de pecar, para que vocês passem a obedecer à lei do Senhor, vocês precisam cuidar do coração de vocês. Vocês precisam limpar o coração de vocês. Numa das bem-aventuranças que o Senhor ensina, ele diz também, no verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quando o cristão vive esses processos da bem-aventurança, ele chega num ponto que ele percebe que o seu coração se tornou limpo diante de Deus. Porque ele tratou a raiz do problema, ele foi abandonando os pecados, ele confessou, ele foi deixando tudo aquilo diante de Deus. E o ponto principal é justamente esse, irmãos. Não importa que pecado seja, todos eles têm uma motivação interior que, se não for resolvida, ela vai voltar à tona. A pessoa vai voltar a praticar os mesmos pecados. Então a gente precisa trabalhar no nosso coração. A gente precisa trabalhar no nosso interior. E a lei é justamente isso. Ela mexe muito mais com o nosso interior do que aquilo que a gente possa pensar. E veja que Jesus diz que em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, como cristãos, a gente vai esquecer a lei de Deus, tudo aquilo que ele escreveu no Antigo Testamento? De maneira nenhuma. Porque Jesus está dizendo, tudo aquilo que foi escrito vai se cumprir. Quando ele fala um i ou tio, ele está falando das mínimas coisas que estão ali na lei, nos profetas, na palavra de Deus. Tudo aquilo vai se cumprir. Então, se tudo aquilo vai se cumprir, aquilo ali é útil ainda hoje para os nossos dias. Então, no primeiro momento, parece que Jesus está quebrando tudo da lei, falando que não vale mais nada para as nossas vidas, mas, na verdade, ele está falando justamente o contrário. O Senhor diz, eu não vim para revogar a Bíblia, eu não vim para revogar a palavra de Deus, né? Então, a lei e os profetas, no tempo de Jesus, era a única Bíblia que eles tinham. Né? Os escritos ali do Antigo Testamento se resumiam nas leis e nos profetas. Então, Jesus não estava em oposição à lei sagrada de Deus. Ele não queria anular
a lei de Deus, mas ele queria revelar que a lei de Deus mostra uma profundidade muito maior do que os escribas e fariseus ensinavam. Elas apontavam para a realidade do nosso coração. E é isso que Jesus vai fazer. Quando Jesus cumpre a lei, ele vai mostrar o quão profundas são as leis de Deus e como ela é aplicada às nossas vidas. Então, nos nossos dias, nós temos muitos cristãos que dizem: eu estou no tempo da graça. Então, a lei ficou de lado. Não estou nem aí para a lei. O que Deus falou lá no Antigo Testamento, para mim não importa. Eu vivo na graça, eu faço o que eu quero, e Deus passa a mão na minha cabeça, Ele é misericordioso, Ele me perdoa. Essas pessoas estão entendendo tudo errado, o que o Senhor Jesus está querendo dizer. Nos nossos dias, tem muitos cristãos que cometem um erro muito grave, que a gente chama de antinomismo. Antinomismo é ser contra a lei, né? Antinomos, nomos é lei em grego. Então é você ser anti-lei, você ser contra a lei. Então são pessoas que acham que a lei é coisa do passado, a lei são coisas retrógradas. Nós vivemos no tempo do amor, hoje é amor e graça, a gente faz o que quer. Então Jesus não ensinou isso, na verdade. E essas pessoas se esquecem que no Novo Testamento mostra de que o amor verdadeiro é cumprir a lei de Deus. João vai dizer isso lá em 1 João. Que o verdadeiro amor é quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor. Então Jesus, ele vai esclarecer: a lei continua sendo válida. Por que a lei continua sendo válida? Porque a lei manifesta o caráter e a vontade de Deus para a vida do homem. Quando Deus instituiu suas leis para o povo, estava mostrando quem Deus era. Deus é santo e através dos mandamentos, Deus queria que o povo também andasse em santidade. Que o povo fosse parecido com ele. Então a lei, além de mostrar a vontade de Deus para a vida do homem, mostrar como Deus é, a lei também aponta para o nosso pecado. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer o tempo todo. A lei aponta para o nosso pecado. E Deus deseja que a gente viva de acordo com a sua lei. E o mais importante, né, Paulo vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 24... a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados por fé. Qual foi o papel principal da lei? Nos conduzir a Cristo. A lei apontava para Cristo. As leis cerimoniais apontavam para Cristo. Então, os mandamentos, as leis cerimoniais, os sacrifícios, o tabernáculo, tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento, tudo aquilo apontava para Cristo. E a lei serviu para isso. O aio era o pedagogo que ensinava a criança. Então a lei veio para isso, para nos levar, para nos conduzir até Cristo. Então se lembre que quando Cristo nos alcança, quando nós somos justificados por fé, Ele restaura a nossa comunhão com Deus e somente dessa maneira nós conseguimos viver a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ao invés de contradizer o Evangelho, quando nós compreendemos verdadeiramente a lei de Deus, nós entendemos que a lei e o Evangelho, eles estão juntos. Porque Deus continua desejando que a gente faça a vontade dEle. Deus continua exigindo de nós que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Só que agora, o nosso coração foi mudado. Agora nós somos alcançados por Cristo por meio da fé, nós fomos totalmente renovados, nós nascemos de novo e o Senhor nos deu um novo coração, uma nova mente e um coração que está disposto a obedecer às leis do Senhor. Um ponto desse texto que é um debate muito grande e talvez um dos pontos mais difíceis. Pastor, como é que Jesus cumpriu a lei? O que é que ele quer dizer quando ele fala isso? Nós estamos mais familiarizados com a ideia de que Jesus cumpriu as profecias. Isso aí todo mundo sabe. Quando você vê lá a profecia do servo sofredor, algumas outras profecias que falam acerca de Cristo, a gente tem a certeza disso. Jesus cumpriu as profecias. Mas quando fala Jesus cumpriu a lei, às vezes isso causa uma confusão na nossa mente. De que maneira Jesus cumpriu a lei? Então, em primeiro lugar, Jesus cumpriu a lei nos seus ensinos. Nos ensinos de Jesus, ele cumpre a lei.
Os ensinos de Jesus, ele esclarece e revela o verdadeiro significado dos mandamentos de Deus. Ele vai corrigir as interpretações erradas que os líderes espirituais tinham dado naquele tempo, essas interpretações que eram enfraquecidas, né, que os fariseus e saduceus ensinavam, e ele vai mostrar o real poder da lei divina, que vai muito além das ações externas, mas aponta para o coração, para os pensamentos, para as motivações mais íntimas, e faz cair por terra aquela presunção de que nós somos capazes de guardar as leis pelas nossas próprias forças. Jesus vai mostrar isso. Por isso que Paulo vai dizer o tempo todo, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém conseguiu cumprir a lei, porque a lei era assim, você tinha os mandamentos, você tinha que cumprir todos. Se você descumprisse um, para Deus era como se você tivesse descumprido todos os mandamentos. Ninguém conseguiu cumprir todos os mandamentos, a não ser o Senhor Jesus. Então ele vem para mostrar, pela força de vocês, vocês nunca conseguiriam guardar as leis com as próprias forças. Jesus também cumpre a lei com as suas obras e demonstrando no seu estilo de vida. Jesus, ele demonstra o verdadeiro significado da lei. Lembre que a obediência à lei era para o povo uma tarefa muito árdua, no tempo de Jesus ainda. Jesus, ele vai falar justamente isso, ele vai denunciar isso. O ministério dos escribas e fariseus era depositar fardos pesados nos ombros daqueles que o seguiam. Mas nos ombros de Jesus, a gente vê que a lei de Deus não era um fardo. Muito pelo contrário, a gente vê que a lei de Deus estava escrita no coração de Jesus. Ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Lá em João capítulo 4, verso 34, Jesus diz isso. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus tinha prazer em obedecer à lei de Deus, em fazer a vontade do Senhor. E Jesus também cumpre a lei na sua morte, meus irmãos. E esse é o ponto auge do cumprimento da lei de Cristo. Jesus suportou a pena e o castigo que sobrevém a todo aquele que transgride a lei. E Jesus provou na cruz que a santidade que Deus exigiu do seu povo, ela é verdadeira. O salário do pecado é a morte. E ali na cruz, Jesus toma o nosso lugar diante do trono da justiça de Deus. É na cruz de Cristo que nós conseguimos enxergar o que verdadeiramente significa ser maldito e condenado por quebrar a aliança de Deus. Jesus estava na cruz ali como alguém que era pecador. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Então, quando nós olhamos para a cruz, é que nós vamos reconhecer o quanto a lei era séria, o quanto a santidade que Deus exige do seu povo, ela é séria e verdadeira. Jesus morreu por causa disso. Deus estava cumprindo em Cristo o que deveria ser cumprido nas nossas vidas. Todos nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados, mas Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Ele se fez maldito em nosso lugar e ele morreu ali recebendo o cálice da ira de Deus que estava sendo derramado sobre ele por causa dos nossos pecados. É ali na cruz que nós vemos Jesus, perto da sua morte, clamando a Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Esse é uma das piores consequências do pecado. É você ser separado de Deus por toda a eternidade. E o Pai permitiu que Jesus provasse isso na cruz. Por um momento, Jesus se sentiu sozinho ali, naquele lugar. E é essa separação que verdadeiramente ocorre por aquele que ainda continua querendo viver da sua própria maneira, cometendo pecados, achando que Deus não se importa com isso. Se você prosseguir andando dessa maneira, vai chegar o grande dia que você vai ser totalmente separado de Deus, para sempre. E você vai viver e sentir aquilo que Jesus sentiu na cruz. Jesus se sentiu só ali por um tempo. E é isso que o pecado faz. Essa é a pena, esse é o castigo que cai sobre todo aquele que transgride a lei de Deus. É a separação eterna de Deus.
Lembre-se também, irmãos, que por meio da morte de Jesus, elementos da lei foram cumpridos a fim de serem abolidos. A lei é importante? É. A lei, enquanto mandamentos de Deus, são válidos para a gente ainda. O Senhor deseja que nós sejamos santos. Mas nós precisamos lembrar que as leis cerimoniais foram abolidas. Nós não somos Israel, nós somos agora igreja. O Senhor formou um novo povo para si. Ele vai tratar com Israel ainda, mas nós não somos Israel, nós somos igreja. Então a morte de Cristo cumpriu aquelas cerimônias da lei, por exemplo, os sacrifícios que eram feitos. Sacrifícios diários, semanais, mensais, anuais, por causa do pecado, foram abolidas, porque o verdadeiro significado daquele sacrifício era prefigurar o sacrifício que o próprio Cristo faria no futuro, que é o sacrifício perfeito. E Cristo, ele fez isso. Cristo realizou o sacrifício perfeito pelo nosso pecado. E o sacrifício de Cristo é válido para todo sempre. E por causa disso nós não precisamos mais sacrificar. E a morte de Cristo também revelou alguns aspectos da lei que eles se aplicavam somente à nação de Israel, mas que agora passam a ser irrelevantes para a igreja enquanto povo de Deus. A gente não é governado pelo mesmo Código Civil que o povo de Israel seguia. A gente sabe que no Antigo Testamento, quem cometia adultério, qual era a consequência desse erro? Ela era apedrejada. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 5? Com aquele jovem que se relacionava com a mulher de seu pai? Paulo diz isso, botem ele na praça, no meio, apedrejem ele. Paulo não diz isso, as coisas mudaram. O que é que Paulo diz? Entregue ele a Satanás. É isso que Paulo ensina. Era isso que a igreja deveria fazer. Entregue ele a Satanás. Então a gente vê que muitos aspectos da lei eram apenas para o povo de Israel. A gente não precisa cumprir essas cerimônias, esses ritos, porque não pertence à igreja. A questão dos alimentos também, alimentos puros, alimentos impuros, isso acabou, não vale para a igreja. Isso é para Israel. Marcos capítulo 7, verso 19, a parte B, diz assim: e assim considerou ele puro todos os alimentos. Foi isso que Jesus fez. E tem crente que ainda fica com essa questão de alimento, e eu posso comer isso. Não... Acabou isso, irmão, isso é para Israel. Quando você for comer alguma coisa, apresente a Deus, que Ele vai abençoar o que você está comendo e coma. E isso ainda às vezes fica como um tabu na mente de muitos cristãos. Lembre-se também, irmãos, que Jesus cumpriu a lei nos seus discípulos. Jesus cumpre a lei em nós. Jesus cumpre a lei escrevendo ela no nosso coração, mediante o ministério do Espírito Santo. Lá em Jeremias 31, 33, na nova aliança, na parte B do verso 33, um dos termos da nova aliança é esse: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa promessa é para a casa de Israel e para a casa de Judá. Essa nova aliança é para com aquele povo. Mas nós, enquanto igreja, já desfrutamos dessas promessas. As leis do Senhor estão gravadas no nosso coração por meio do Espírito Santo. Conforme andamos no Espírito, nós não satisfazemos mais os desejos da carne. A gente faz a vontade de Deus, a gente cumpre os seus mandamentos e a gente se deleita nos mandamentos do Senhor. A lei de Deus para nós, os mandamentos do Senhor, não é mais visto como um fardo para a gente, porque quando nós nos convertemos, nós recebemos um novo coração, comprometido com Deus e com seus caminhos. Então pensar, irmãos, que Jesus aboliu os mandamentos e nos ensinou apenas sobre o amor é um erro. Porque o amor consiste em cumprir a lei de Deus. Para a gente terminar, abra lá em 1 João, no capítulo 5. João, capítulo 5. Vamos ler os versos 1, 2 e 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Esse é um novo coração que o Senhor nos deu. É um novo coração disposto a obedecer à lei do Senhor. Disposto a obedecer os mandamentos do Senhor. Lembre-se disso, irmão, sempre. Jesus veio cumprir a lei. Ele cumpriu nos seus ensinamentos. Jesus, ele cumpriu a lei na sua morte ali na cruz. Jesus cumpriu a lei dele em nossas vidas, nos dando esse coração disposto a obedecer, e nós amamos obedecer ao nosso Senhor. Isso faz parte de nós. Não é mais um peso para a gente obedecer aos mandamentos de Deus, como eram nos tempos de Jesus, como os escribas e fariseus faziam ali perante aquele povo. E se lembrem, irmãos, do que a palavra do Senhor continua dizendo. Aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então não pense que cumprir a lei está apenas na aparência externa. Cumprir a lei fala muito mais daquilo que está no nosso coração, da intenção do nosso coração, e Deus vê e conhece a intenção do nosso coração. Que nós possamos, por intermédio do Espírito Santo, também amar os mandamentos do Senhor e cumprir os seus mandamentos até que Ele volte para nos buscar. Que tenhamos alegria em fazer isso para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por Tua palavra. Louvamos ao Senhor por essas verdades que foram expostas aqui nessa manhã. Senhor, que o Senhor nos dê um coração, ó Pai, capacitado, para que nós possamos compreender essa relação entre a vida cristã e a lei. A lei enquanto os Teus mandamentos, não como mais aquelas cerimônias, aqueles rituais que eram cumpridos no Antigo Testamento. Aquilo ficou para trás, Senhor. Aquelas coisas somente apontavam para o Senhor. E hoje nós somos alcançados por Ti. Mas coloca em nós, Senhor, um coração disposto a obedecer os Teus mandamentos. Coloca em nós, Senhor, um coração que ama obedecer a Tua vontade e a Tua lei. Nós queremos cumprir os Teus propósitos. E nós sabemos que sem Ti nós não temos capacidade de obedecer os Teus mandamentos. Então nós ao mesmo tempo louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos regenerou e nos deu uma nova mente e um novo coração, para que nós possamos obedecer ao Senhor, a Sua palavra, os Seus mandamentos. Oramos, ó Deus, por aqueles que ainda não servem ao Senhor, por aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus e vivem nessa luta diária, em tentar fazer aquilo que é certo, mas não conseguem por suas próprias forças. Que Teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Que eles possam, ó Deus, verdadeiramente se tornar humildes de coração, reconhecendo o quanto necessitam do Senhor. E a Tua palavra cumprirá o que diz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Faz essa obra, Senhor, na vida daqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Naqueles que estão afastados também, traz de volta, ó Pai. Que o Senhor possa renovar alianças nessa manhã. Que Teu Espírito também, ao mesmo tempo, nos fortaleça. Que nós possamos buscar em Ti a força que precisamos para continuar perseverando e obedecendo ao Senhor. Os Teus mandamentos não são penosos para nós, mas nós temos alegria em cumprir, porque o Senhor já nos deu tudo o que é necessário para que a gente possa viver uma vida de obediência e retidão diante do Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nessa manhã. E continua falando conosco por meio do Teu Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.